pioneiro ainda estamos lutando. Aleluia. Paz do Senhor, irmão, é fácil. Que Deus abençoe a sua vida. De Deus no Brasil chegou, da doutrina e também dos dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Glória a Deus por isso. Multiplicação de rebanho, multiplicação de igreja. Aleluia. Vamos trazer a palavra do Senhor aí para você. Cidade do nosso... A paz do Senhor, irmão Silvano Alves, de Minas Gerais. Deus abençoe a sua vida. Uma grande saudação para a sua família, para a sua mãe. Aleluia. Já perdeu a peleja. O inimigo já perdeu a peleja. Deus no Brasil chegou, da doutrina e também dos dons. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que ele abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou. Aleluia. Da cidade do nosso céu. Aleluia. Povoado tem uma igreja. O inimigo já perdeu a peleja. Mão de Deus no Brasil chegou. 1910, imagina quantos anos fazem isso. Onde surgiu a nossa primeira igreja, né? Fundada por Daniel Berg, Gunaving e outros irmãos que vieram trazer o evangelho para o Brasil. A porta que ele abriu nunca mais fechou. Multiplicou outras igrejas, veio outras igrejas saindo de lá. Aleluia. Quero trazer a palavra para você que está no Evangelho de João, capítulo 11, que diz assim, vamos ler aqui uns versículos. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. A paz do Senhor a você que está entrando. Deixa o teu amém aí, eu não consigo ver quem está escrevendo, né? E Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Aleluia. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os seus discípulos, Rabi, ainda agora os judeus queriam matar Jesus, né? Apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Uma pergunta. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Quando Deus criou o mundo, ele fez uma perfeição tão grande que ele dividiu o dia da noite. Criou 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Olha a perfeição de Deus. Jesus quis dizer aos seus discípulos, eu ando na luz,
Eu ando de dia, então não tem erro. Onde eu for, não vai acontecer, se não for a hora. Então Jesus quis dizer que se você andar na luz, não tem por que temer. Agora, se você está em trevas, aí é perigoso. Ele quis dizer para os discípulos, eu ando na luz. E eu, na luz, não tem erro. Se eu for para lá e não for a minha hora, nada vai me acontecer. Então, a decisão que Jesus tomou e o que ele quis dizer foi isso. E aí ele disse, então disse-lhes diretamente, então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Ou seja, ele deu a má notícia. Eu não sei qual a má notícia que você ouviu. Eu não sei o que você está preocupado. Mas aqui fala de Jesus, ele amava Lázaro, Marta e Maria. Ele tinha um amor especial nesta família. E o mal sobreveio sobre essa família. Mesmo com todo o amor que Jesus tinha por eles, eles passaram porque tinha que passar. Então, muitas vezes, nós não entendemos porque algumas circunstâncias em nossas vidas, Jesus nos ama com toda a certeza. E por que há momentos que parece que você está abandonado, que parece que ninguém está preocupado com a tua vida, parece até mesmo que Deus te abandonou, porque você não vê resposta naquilo que você está orando, naquilo que você está pedindo, naquilo que você necessita. Jesus estava vivendo, essa família estava passando por este momento. Eles estavam enterrando Lázaro, que era o irmão delas. Então, quem queria passar por uma dor dessa? Quando Jesus soube que ele estava enfermo, ou seja, havia tempo de Jesus ir lá e chegar lá e fazer um milagre. Porque nós esperamos que Jesus chegue na hora que nós precisamos. Ou seja, Maria e Marta queriam que Jesus chegasse a tempo. Talvez o teu milagre que você precisa está fora de tempo, ou seja, não há mais como fazer mais nada. Jesus chegou naquele momento onde não havia mais esperança. Jesus poderia ter chegado antes, ele soube da notícia antes, ou seja, ele soube do teu problema antes, ele sabe o que está acontecendo na tua vida, mas Jesus chegou depois. Neste caso, Jesus ainda ficou 2 dias, ou seja, 1 dia para quem estava morto, para quem estava num problema daqueles, era muito longo. Porque quando você perde algum sonho, algo que você queria muito, aqueles dias se tornam longos. Aquele problema parece que não acaba mais. Lá estava aquela família enterrando Lázaro. Lázaro era a esperança da família, porque como mulheres, elas não seriam mais valorizadas. Ele era a cabeça da família, onde tinha apenas 2 mulheres. E o que seria delas? E o que será de você se Jesus não entrar neste problema? Lá estava Jesus sabendo da notícia. Aí vamos um pouco mais adiante, que diz assim: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, ou seja, a distância que Jesus estava era longa. Ou seja, Jesus não poderia chegar a tempo. Talvez você se pergunte, não há mais o que fazer na minha vida. Eu não tenho mais esperança. Eu não sei mais o que fazer. Porque eu creio que Jesus já me abandonou, que Deus já me esqueceu. E essa situação não vai se resolver mais. Talvez você esteja assim. Marta e Maria estavam desse jeito. Não tinha mais o que fazer. Lázaro estava morto. Acabou o sonho da família. Os amigos já vieram para sepultar. Talvez tenham enterrado os teus sonhos. Tenham enterrado as tuas esperanças. Talvez tenham dito, não há mais o que fazer, porque ele está morto. Jesus já sabia que Lázaro está morto. Jesus sabe qual a situação que você tem vivido. Ele já sabe que os teus sonhos estão enterrados. Ele já sabe que não há mais fôlego de vida nos teus sonhos.
Mas Jesus disse uma palavra: esta morte, esse problema é para a glória de Deus. O que ele queria dizer com aquilo? Ou seja, seria necessário elas passarem por aquele sofrimento para entender que Deus seria glorificado através daquela morte. Ninguém poderia entender a filosofia de Jesus, ninguém poderia entender o que Jesus estava dizendo com aquilo, mas Jesus disse: esta morte, este problema é para a glória de Deus, para que o homem, para que eu seja glorificado. O que Jesus queria dizer? Talvez você não entenda o que me importa neste momento, porque eu já enterrei meus sonhos, eu não tenho mais esperança que algo vá acontecer. Talvez você esteja se perguntando, se dizendo: por que eu estou passando por isso? Por que é necessário esse sofrimento? Por que é necessário essa luta? Jesus estava dizendo: ei, eu estou aqui ainda. Mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que você não consiga ver a resposta para o teu problema, Jesus estava dizendo: eu estou aqui, eu ainda estou aqui, eu ainda posso fazer algo. Aí mais adiante você vai ver no versículo 31, não, um pouquinho antes. Aí vem a resposta do Senhor. Disse, pois, do versículo 21, disse, pois, Marta, Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ninguém queria que Lázaro morresse. E a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Mas Lázaro teve que morrer. Teve que passar por aquele problema. Se você for em algumas passagens da Bíblia, onde Daniel teve que entrar na cova dos leões, por que Deus não tirou aquele sofrimento? Por que teria necessária aquela humilhação de ser lançado numa cova cheia de leões? Por que José teve que ser traído pelos seus irmãos? Por que esse processo é tão doloroso? O processo que Lázaro estava vivendo era doloroso. Porque ali havia um ambiente de choro. E a Bíblia diz que até mesmo Jesus chorou com aquela situação de luto, aquela situação de derrota. Porque Jesus, quando ele vê você derrotado, ele também chora, porque ele não quer ver o ser humano desse jeito. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, Lázaro estava 4 dias ali. 4 dias já não tinha mais condição nenhuma. O corpo já havia sido em estado de decomposição. Talvez os teus sonhos estejam assim. Já está podre, já está esquecido, já não tem mais chance de voltar à vida os teus sonhos. Jesus chega lá naquele lugar, num ambiente de total derrota, num ambiente de total tristeza, num ambiente de luto, onde as pessoas estavam ali apenas chorando, consolando a família. Talvez a tua vida seja assim. Você não vê saída, você não vê como sair deste problema. Aliás, você já perdeu a esperança total. Você já enterrou os teus sonhos. Mas hoje eu tenho para te dizer que o Senhor está falando aqui com você, que os teus sonhos não morreram. Que se você crer, você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Você verá o agir de Deus sobre a tua vida. E lá estavam aquelas mulheres, já sem força. Era a mesma Maria, aquela que enxugou os pés de Jesus, aquela que se humilhou e derramou o perfume sobre os pés de Jesus. Ali estava aquela mesma mulher, se prostrando aos pés de Jesus e dizendo: se o Senhor estivesse aqui. Ou seja, elas queriam que Jesus estivesse naquele lugar. Talvez você queira que Jesus esteja com você e você não vê. Elas não viram Jesus.
Então o desespero bateu. Quando você não vê Jesus trabalhar na tua vida, o desespero vem. E ali estavam elas desesperadas, enterrando o seu irmão que já estava sepultado. Não tinha mais o que fazer. Jesus chega quando não há mais o que fazer. Quando você não tem mais como fazer mais nada. Quando as tuas esperanças se acabaram. E Jesus chega para você hoje e diz: ei, eu estou aqui. Mas elas não entenderam, eu estou aqui. Talvez você não entenda, eu estou aqui. Mas não vai adiantar mesmo você estando aqui. Talvez você esteja dizendo: Senhor, mas não adianta mais. Elas estavam tentando explicar ao mestre que mesmo ele estando ali, era tarde demais. Talvez você esteja pensando isso, porque o problema cada vez mais se agrava. E ali estava Jesus dizendo: eu estou aqui. Jesus está falando para você: eu estou aqui. Tira a pedra. E elas disseram: não, Senhor, não podemos, porque já está fedendo, já está cheirando mal. E ali Jesus não se importou com aquilo. Jesus disse: tira a pedra mesmo assim. Jesus corre o risco de tirar a pedra, porque o odor estava demais, de um corpo que estava podre, de um defunto que estava morto. O que adiantaria tirar a pedra apenas para se certificar da tua derrota? Talvez você se pergunte: do que adianta? Eu já estou derrotado mesmo, não vai mudar. Jesus disse: tira essa pedra daí, tira essa incredulidade, tira esse desânimo, tira essa tristeza, tira essa decepção, porque o mal não vai prevalecer. Jesus quer dizer para você que você não vai ficar desse jeito. E aí, alguém toma coragem e tira a pedra. E Jesus grita e chama: Lázaro, Lázaro, sai para fora. Você imagina alguém chamar na porta de um morto numa sepultura para sair para fora? E lá vem Lázaro. Os teus sonhos estão ressuscitando. Creia na vitória. Toma posse da vitória em nome de Jesus. Lá estava Lázaro todo atado nos panos, porque naquela época se enrolavam os mortos em panos, como múmias. E Jesus diz: tira isso dele. Quem teria coragem de tocar nos sonhos dos mortos? Talvez os teus sonhos estejam assim. Talvez a tua vida está desse jeito. E eu tenho para te dizer que o Senhor chega aqui hoje para dizer para você: eu estou ressuscitando os teus sonhos. Não vai ficar desse jeito. Para de chorar e enxuga as tuas lágrimas, porque estou ressuscitando os teus sonhos. Toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, aqueles que estiver ouvindo. Em nome de Jesus, da graça e da vitória, eu tomo posse da palavra. Em nome de Jesus, sai para fora, Lázaro. Sai para fora os teus sonhos. Sai para fora a tua esperança. Sai para fora todos os teus projetos. Sai para fora aquilo que tu tanto sonhou e desejou. Sai para fora a alegria. Ali veio a esperança. Ali veio tudo aquilo que elas planejavam para o futuro da família. Começa a planejar o teu futuro, porque grande é a vitória que chega para você hoje. Até aqui você chorou. Até aqui você se entregou. Até aqui você não tinha mais força, mas hoje chega na tua casa a esperança. Hoje chega na tua porta o remédio. Hoje chega na tua porta a alegria, os teus projetos ressuscitados. Toma posse da vitória em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.